Arma X, mentiras, DVD, fone com microfone, capinha pra celular e película, pendrive com episódio filler de X-Men 97, segunda temporada. Vai pamonha caseira, quentinha, vamos chegando. Calma, gente, calma. Você não está no centro de São Paulo, na rua Santa Efigênia, com o puxador Alex Summers, o ciclope do camelô, tentando te empurrar um episódio filler do desenho animado. Não, você não tá. É só o nome do episódio mesmo, tá? Do quinto episódio. Arma X, mentiras e DVDs. Adorei esse título. O que também tem no centro de São Paulo, ali perto da Santa Efigênia, é o quê? A Cracolândia, o reduto dos cracudos, viciados e drogados, porque nesse episódio tem um drogado louco por Adamantium, levando essa família codependente. Ai, sem meu Adamantium eu não consigo. Roda a abertura que a gente vai falar do quinto episódio da segunda temporada de X-Men 97. Aí aparece Jimmy Nada Neutro Mutante. Seu poder é falar um monte de asneiras e bobices caóticas. Esse é o seu poder mutante. Aí eu fico, aparece de perfil girando. Hi Brasil! Eu sou o Jimmy, do canal Jimmy Nada Neutro, o seu duende verde brazuca, o nerd leprechal, o visconde de Sabugosa. Bem-vindos a essa ilha mística, essa ilha fantástica de Hi Brasil, onde a opinião nunca é neutra. Já deixa aquele like, compartilha com seu amigo nerd, ativa as notificações, não custa nada, é de graça. Compartilha com aquele seu amigo que também tá assistindo X-Men 97, tá curtindo essa animação do Marvel Studios. Já aviso que o vídeo contém spoilers do quinto episódio da segunda temporada, tá? Se você ainda não assistiu, corre no Disney+, assiste e depois vem pra resenha comigo, beleza? Fechou? Bora pro episódio. Fiquem tranquilos, pessoal, apesar de parecer um filler, na minha opinião não chega. Tem notas de filler, mas não é um filler. Esses roteiristas do camelô nos entregam um bom episódio. O episódio tem sentido pra mim, porque uma hora ou outra a gente ia ter que ver o Wolverine recuperando seu anabolizante, sua droga, seu crack, o Adamantium, né? A gente vê aqui o episódio é a consequência daquela cena pós-crédito deslocada, que eu comentei na outra resenha do quarto episódio, dele encontrando o Capitão América e a Viúva Negra, recebendo os documentos, aquele arquivo, aquela pastinha amarela sempre, clássica, pra ir atrás do projeto Arma X. Aí nós vemos nesse episódio a consequência disso, ele reunindo uma equipe, o pessoal das antigas, pra inventar uma história que vai desativar o projeto Arma X que foi reativado, só pra uma cheirada no Adamantium. E o que o episódio faz, pessoal? O episódio dá um cavalo de pau, assim, ele tava naquela estrada de futuro distópico, Egito Antigo, o presente com o luto do nosso Magnus. Então ele tá ali andando nessa estrada, indo pro futuro distópico, e ele dá aquele cavalo de pau, coloca aí um vídeo de cavalo de pau. E pega o primeiro retorno na marginal, escrito Carcaju e Adamantium. Aí ele, o episódio nos leva para o Wolverine vendendo os destroços. O cracudo ele pega, vende os destroços. Mentira, isso não tem no episódio, gente. É só no meu roteiro mesmo. Já usou droga hoje, né, Noia? Drogado, Noia! Ele vende os destroços da mansão. Da mansão Xavier. É a televisão quebrada, vende tudo. As vigas. Pra reunir a equipe, reunir o dinheiro pra reunir e ir buscar, ir até o depósito abandonado da Arma X, tá? E ele leva essa família. Quando você é um drogado louco por um adamante, você leva sua família, é codependente, vive ali em função daquele drogado, né? Daquele alcoólatra, daquele viciado. Então ele leva o Dente de Sabre, o Mutante Kane, Lady Lethal, Maverick e o Morfo para essa família dos codependentes da droga. Ainda ficando na metáfora da estrada, o desenho não tira o pé do acelerador, pessoal. Ele coloca até subtramas e alguns desenvolvimentos pra a gente, espectador, lembrar. E é só quem fica atento, né? Até na abertura, ele vai colocando vai estabelecendo algumas relações. Você vê que a relação do Wolverine, meio amorosa, com a Lady Lethal,
que é das temporadas originais dos anos 90, aparece em um pedaço da abertura. O Morfo com o Senhor Sinistro, alguma coisa que acontece, também aparece. A equipe que fez parte ali do Projeto Arma X, esses todos que ele reúne, aparece também todos vestidos ali de meio amarelo e azul, meio soldados da Arma X, aparece também num trecho da abertura enquanto a música toca. Então, quem não tá muito atento, nem repara que essas coisas acontecem, né, durante a abertura. Isso é como pra você ver como o roteiro, esses roteiristas, eles estão acelerados, eles querem logo chegar em algum lugar, né, em algum ponto, por isso que eles aceleram tanto, né, na trama. Pode ver como é acelerado. Da queda do helicóptero pra descoberta das gravações, você perceber que o Wolverine é um infectado aquela infecção, a doença alienígena, pra libertação do Ômega Red, né, do Ômega Vermelho. É uma correria que só, é uma loucura, é rápido, né, o episódio é muito corrido. O Ômega Red tá ali meio jogado, só pra proporcionar, no meu ponto de vista, a fuga, né, dar um jeito deles fugirem daquele enxame de insetos que tá ali no galpão abandonado, né. E o Wolverine, apesar dele ser o eixo do episódio, porque o episódio é todo construído para que ele recupere o Adamantio, parece aquela reunião de família onde tá todo mundo falando do drogado e ele não tá presente. Você tem ali a Lady Lethal, a ex do Wolverine, o Morfo, que é a atual, querendo conquistar. Você tem aquele vizinho chato, o Dente de Sabre, que não gosta, mas entrou na reunião de família, não sabe porquê. E os primos Maverick e Kane tá ali só pra te apoiar. Filho dos Gramunhão, a cunhada do Gramunhão, que é o capeta, tava lá o cunhado do Gramunhão também, tava o tio, o avô, a avó, não tava capetaiada tudo. Parece muito uma equipe, facilmente o James Gunn dirigiria, né? Uma equipe disfuncional, que tá se conhecendo, primeira temporada do Pacificador, tá na cara que o James Gunn dirigiria, hein? Essa equipe aí de... O Louco por Adamante e seus codependentes, seria o nome da equipe. James Gunn dirigiria fácil. Parece até a equipe do Deadpool também. Principalmente quando cai o helicóptero e um já morre, né? Eu lembrei na hora acho que era do Peter. Peter não. É o personagem do Terry Crews ou do Brad Pitt. Que assim que cai já morre. Ficou parecendo muito a equipe do Deadpool. E meu destaque pra essa equipe, pessoal, vai para quem? Para o Dentes de Sabre. Tava faltando um Dente de Sabre decente nos cinemas, não tá? Mais próximo que a gente teve de um Dente de Sabre legal nos cinemas foi no X-Men 1, do Bryan Singer. Mas o Dente de Sabre parecia mais o Yeti, o Abominável Homem das Neves, do que Dente de Sabre, né? Se for fazer um live action, Marvel Studios, do Dente de Sabre, por favor, chamem o Tel Becker pra fazer o Dente de Sabre. Sabre. Quando, dentro do helicóptero, na conversa, eles estão ali, o Kane ali tá contando uma piada, e o Dente de Sabre fala, minhas armas são essas, dá um beijo no bíceps, não tem como você não lembrar do Tel Becker. Porra, aqui, ó, é irmão desse aqui, ó, e esse aqui é irmão desse aqui, ó. Foda foi ver que o humor dele é bem parecido com o meu, né? Você vê como é que eu tô nivelado com o humor do Dente de Sabre. Que ele chama o Morfo de ex-mascote do peludão ali do lado, que é o Wolverine. E ele ainda, durante o episódio, tem uma frase de coaching, né? Ele fala, sobreviver é acompanhar a tecnologia. Temos um pró-apocalipse aqui, hein? Ó, já se posicionando politicamente no conflito. Tá bom, pessoal, eu vou deixar agora um pouco o meu stand-up de camelô um pouco de lado. De bolo? Oi? Não foi muito legal esse começo de programa. Não deu muito certo. Para falar do personagem, que é um dos meus destaques da equipe também, o Morfo. É hora de morfar. Ele se transforma em vários, né? Ele é um personagem muito legal coadjuvante, pessoal, porque ele, pra mim, o humor dele funciona bem. Ele dá cenas divertidas, porque ele pode se transformar em outros personagens, né? Ele se transforma... Isso gera um monte de fanservice e às vezes até algum link com o MCU, né, com o cinema. Ele se transforma em Wolverine, se transforma em Pigmeu, em Homem-Aranha, em Deadpool e na clássica Jean Grey sempre, né? E o desenho continua abordando, pessoal, os sentimentos dele amorosos, me parece que são amorosos, que ele tem pelo Logan, pelo Wolverine, desde a primeira temporada. Você vê que ele mesmo fica frustrado, porque ele só consegue apelar ao coração do Carcaju quando ele se transforma em Jean Grey. E nesse episódio acontece de novo, ele tem que se transformar na Jean Grey pra poder conter ali a fúria do Wolverine misturado com a ninhada, que é uma HQ aí inclusive tem um frame que é uma homenagem à capa da HQ, né? Não é a primeira vez que eu vejo, pessoal, um personagem que ele não tem o Morfo é uma espécie de não tem forma, né? Ele é amorfo. Ele sendo usado pra você falar como metáfora, pra falar de transexualidade,
transgênero, homossexualidade. Não é a primeira vez que eu vejo isso. Eu vi essa abordagem muito recente naquela animação da Nimona, né? De 2013. Não sei se ela ainda tá disponível na Netflix, tá? Mas é uma adolescente metamorfa também, que ela se transforma em vários animais, em várias coisas. E acho que em vários pode se copiar o humano também. E ela não se define. O cavaleiro que está contracenando com ela, é o parceiro, pergunta o que ela é e ela fala que ela não consegue se definir, né? É uma maneira interessante de abordar isso, né? E essa animação, ela tem uma forte mensagem também contra preconceito, contra a aceitação das diferenças, contra a aceitação não, pela aceitação das diferenças, né? Tudo a ver com X-Men, não tô falando isso à toa, apesar de parecer. Tudo a ver com X-Men, que também fala sobre diferenças, preconceitos, movimentos civis, né, dos anos 60 ali até 80. Assistindo Morpho e vendo essa abordagem, eu lembrei muito da Nimona também. Eu gostei muito, pessoal, da mistura que o episódio traz, um pouco de ficção científica, meio Aliens, meio Resident Evil, um episódio de terror, uma pegada meio Predador, Enigma de outro mundo, né? E você vê que os personagens que eles escolheram pra fazer esse episódio, nenhum deles tem esses poderes menos físicos, de magnetismo, telecinésia, raio do olho. Os personagens que eles escolheram por episódio, acho que eles escolheram propositamente porque eles são mais físicos, né? Todos eles ou são com armas, né? Nem sei se todos ali são mutantes, eu não lembro não sou tão especialista, não sei se todos eles são mutantes, né? Tem uns que parecem só soldados mesmo ali com armas, é o próprio Maverick, que tem um puta visual legal, né? O difícil de você fazer isso no cinema é que você precisa caprichar justamente no traje, no uniforme desses personagens, que faz a gente na animação gostar até desses personagens B, C, D, né? Que ninguém nem liga, o visual na animação faz você gostar do personagem, o Maverick mesmo. O Kenny não, porque ele morre rápido, né? Mas o Maverick, não tem como você falar Maverick e não lembrar do Tom Cruise, né? Maverick. E o caça, né? Mas esse não, esse é só é um mutante que atira. Então eles escolhem esses personagens e fica muito bom pra essa história deles entrando numa base desativada ali de cientistas, uma coisa muito Resident Evil, meio até Aliens Romulus, que é um pouco isso, né? Eles estão dentro da nave e começam a ser atacados, né? Por essas baratas, né? Então eles escolhem, você vê, o Dente de Sabre tem um poder físico, né? Wolverine, a Lady Letal lá também são as unhas, e o Zé do Caixão, e você tem os outros dois só de arma, né? Então é murro e pipoco nos aliens, gente. É murro e pipoco nas baratas aliens. Dá tempo nesse momento aparece na hora que eles veem o Cornelius. Eu nem sabia que o nome do doutor, nem lembrava que o nome do doutor era esse. Eles acham eles param pra assistir um filminho, faltou só uma pipoca, eles assistem ali ao Cornelius falando sobre a captura desses aliens e a tentativa de injetar em mutantes e humanos pra tentar controlar a mente deles, né? Coisa bem primeira temporada do Pacificador do James Gunn, né? Mas eles não conseguem, tal. E até o Dente de Sabre fala assim, pesado. É muito bom o Dente de Sabre nesse episódio, né? Você vê até, tem mais fanservice, né? Na hora que ela tá procurando acho que o Arma X, o DVDzinho, o CD que ela até fala, eu prefiro a tecnologia Laserdisc, que ela chama de porcaria, que essa aí é a Lady Lethal é especialista em música, é o nosso Regis Tadeu dos mutantes. É impressionante, assim, porque você conseguiu reunir garotas, por exemplo, que têm algo em comum. Músicas horríveis. Impressionante. Eu prefiro a Laserdisc, é uma tecnologia antiga, eu acho que surgiu junto ali do CD, alguma coisa assim, que eu lembro, né? Aparece várias menções ali, inclusive aparece o Soldado Invernal. Tem uns easter eggs, umas piscadelas pro MCU. Vamos ver se vai ter alguma junção desses dois universos. E seria muito legal ter um vínculo do Soldado Invernal com o Ômega Vermelho, né? Aí os dois da Rússia, seria interessante de ver uma ligação assim, né? Apesar de parecer um filler, eu acho que a história ali prende bastante a gente, né? Mesmo sendo corrida, como os outros episódios já vinham acontecendo. Ele é corrido, mas ele prende bastante na história, nesse arco pra ele recuperar o Adamantium, né? Você vê que ele parece uma jornada bem egoísta mesmo do Wolverine, de não se importar muito com as vidas ali. Eles perdem 2 caras, né? Pra poder recuperar o Adamantium. E é uma coisa muito de nerdola, né, esse episódio. Você imaginar os seus super-heróis que você gosta dentro de contextos contra um Predador, contra um Aliens, como seriam os mutantes dentro do filme Enigma de Outro Mundo, ou o Independence Day, né? Você sempre, como nerdola, você imagina isso, né? Então por isso que eu gostei bastante do episódio. E a gente precisava de dar algum destaque, né, pra o Wolverine, mesmo que ele
não participe tanto do episódio assim, né? Ele recupera o adamante, mas ele não é... Como eu zoei, os codependentes, a família ali falava mais dele do que ele tá presente, né? Tava falando mais dele nessa reunião de quem sofre do vício junto, né? Então eles falavam mais do Wolverine do que ele exatamente estava inserido, né? Tem um diálogo entre a Lady Lethal e o... que é a Yuriko que chama? E o Morph, ela falando da raposa, né? Que fazia tudo pelo samurai. Então você tem ali desdobramentos dos personagens relacionados ao Wolverine, né? Você tem ali reavivando um pouco a rivalidade entre o Dente de Sabre e o Wolverine, que eu adoro essa rivalidade. O filme do Logan, por exemplo, que eu não gosto, eu gostaria muito que tivesse tido um encerramento desse arco de rivalidade. Um matando o outro ou não, mas eles resolvem fazer um clone, parecendo um Power Ranger do mal do Wolverine, então não gostei. Então a gente precisava virar um pouco o foco pro Wolverine, né? Ele tá meio escanteado desde a primeira temporada. Essa segunda também continua deixando. E aí o episódio faz essa pausa pra falar um pouco do Wolverine, né? E eu achei que foi um bom episódio. Ele não é tão filler por isso, apesar de sair do arco principal, né? Do Apocalipse. Eu achei que eles poderiam fazer o Apocalipse, fazer com que o Wolverine recuperasse o adamante, transformasse ele talvez num cavaleiro também. Isso acontece bastante até no X-Men Evolution, no desenho. Alguns dos principais X-Men, se eu não me engano, é o Magneto, Tempestade e Xavier, viram Cavaleiros do Apocalipse, né? Então eu achei que talvez o Apocalipse recrutaria ali compulsoriamente, né? Forçado, chicotada nas costas, o Wolverine como seu cavaleiro, né? E eu já tinha comentado que é um mérito da animação mostrar que X-Men tem vida além do Wolverine, né? Mas ele é um dos mutantes mais da hora, mais maneiros. É maneiro, meu. Dos X-Men, e você deixar ele tão escanteado assim não é necessário. Você não precisa enfraquecer tanto ele, o carisma do Wolverine, pra enaltecer os outros. Eu acho que dá pra ter um equilíbrio, e talvez esse episódio você tendo essa retomada do Wolverine como protagonista também, né, de toda a história, né. Nosso Carcaju. Carcará! Não tem nada a ver, é uma música do Brasil isso. E pras batalhas futuras contra o Apocalipse é provável que a gente tenha que ter o Wolverine com as garras de adamantium, né? E convenhamos, mesmo se a gente gosta do Wolverine com aquelas garras raiz de osso, assim, ele ficou até agora, o melhor visual é com adamantium, né? A gente gosta de ver ele com a sua trembolona mutante, né? Ele drogadão, né? E aí, pessoal, vocês gostaram do Logan cracudo de adamantium correndo atrás do seu anabolizante? Vocês acharam que foi fugiram muito da rota do arco principal? Não gostaram do episódio? Deixa aí seu comentário. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal para ajudar a gente a divulgar, a fazer o YouTube entender que o canal tem relevância. Compartilha, não se esquece de ativar o sininho para receber notificações quando eu lançar um novo vídeo. De mim, seu Duende Verde Brazuca.